Olá! Nessa série de vídeos sobre o narcisismo, eu tenho tentado refletir um pouco nesses vídeos sobre o narcisismo primário, o narcisismo secundário, e o que se observa aqui em Freud, por exemplo, o narcisismo, esse termo, ele de alguma forma teria de bom grado substituído pelo mais eufônico narcismo, né? Tem parentesco com, de uma certa forma, com uma perversão na medida em que pode, de alguma forma, absorver a totalidade da vida sexual do indivíduo. Então acaba constituindo também, no entanto, um estágio do desenvolvimento da libido, como eu comentei, da importância também de entender um pouco dessas fases do desenvolvimento sexuais ou psicossexuais ou libidinais, intermediário entre o que nós chamamos de autoerotismo, né, e a escolha de objeto, né, já que esse objeto acaba sendo um objeto externo. No caso da criança, do menino, é muito comum que esse objeto, depois de desejo, passe a ser a própria mãe. Daí também a gente fala e entra aí na seara do complexo de Édipo, né, dessa fase do Édipo, ou fase edipiana, e apenas a fixação nesses estágios ou suas formas, que são chamadas de formas muito mais excessivas, pertenceriam então a esse quadro que nós podemos definir como de patologia ou patológico. Então é interessante pensar de alguma forma que essas fases que têm a ver com a fase do desenvolvimento, né, esse momento em que o indivíduo ele passa por essa evolução, essa etapa desse amor, desse narcisismo, esse autoerotismo seria uma etapa natural e universal a todos os seres humanos. Então, esse estado, de alguma forma, de onipotência do eu, passou, então, de alguma forma, a definir o que todos nós chamamos de narcisismo primário. Ao passo que o narcisismo secundário, ele designa esse mesmo estado que aí está presente novamente, instaurado pelo retorno ao eu dos investimentos do objeto. Então é interessante, quando você pensa no narcisismo primário, no lugar do desejo parental, nessa fase que tem a ver com uma fase universal do autoerotismo, e quando você fala já de uma fase em que esse ser se desenvolveu, houve o pleno desenvolvimento, mas que ele se depara com as frustrações, que ele se depara com a frustração do desejo, da satisfação, dos prazeres libidinais, aí nós podemos falar de um retorno ao eu ou mesmo do narcisismo secundário. Então a libido retirada aí do mundo externo, ela foi levada de volta para o eu, né? E a tal ponto que a partir daí surgiu uma atitude que nós podemos chamar, nesse caso, de narcisismo. Então, nesse momento, nós podemos, então, considerar que esse termo foi empregado aí pela primeira vez em 1887 pelo psicólogo francês Alfred Binet e foi desenvolvido para descrever uma forma de fetichismo, que consiste em se tornar a própria pessoa como objeto sexual. Ou seja, você passa a se amar, a se desejar. Então, daí surge, então, a origem desse termo narcisista lá em 1887. O termo foi depois utilizado por Havelock Ellis em 1898 para designar também um comportamento perverso, então entrando um pouco na linha das perversões relacionado com o mito de Narciso. E já em 1899, em seu comentário sobre o artigo de Ellis, o criminologista Paul Nacke introduziu o termo também em alemão. E já o termo narcisismo surgiu pela primeira vez na pena de Freud, numa nota acrescentada em 1910 aos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, um livro que eu sempre indico para os nossos alunos e que é uma das leituras obrigatórias na nossa formação como psicanalistas. É difícil falar na formação como psicanalista sem fazer a leitura dos 3 ensaios sobre a sexualidade, né? Então, esse livro acaba falando aí, dentro do livro, o termo narcisismo, Freud acaba falando, né, dos invertidos, ele chama de invertidos, como algo que não estava muito correto ou oposto, né, ao normal. E, portanto, ainda não utilizando aí a palavra homossexual como comumente se utilizava em outros tempos, ou como é muito comum para a gente nos dias de hoje. Freud escreveu que eles tomam a si mesmo como objetos sexuais e, partindo do narcisismo, procuram rapazes semelhantes à sua própria pessoa, a quem querem amar tal como a sua mãe os amou. É claro que Freud acaba ampliando muito mais essa noção sobre a sexualidade, sobre a homossexualidade
em outras tantas obras, em outras tantas cartas, em outras tantas contribuições, e não podemos, então, nesse sentido, inferir que os homossexuais são necessariamente narcisistas ou perversos, já que o narcisismo é universal a todos os seres humanos, ou como dizia Freud, todos somos bissexuais por natureza. Bom, é interessante, então, começar a trabalhar, então, essas primeiras aproximações que Freud traz em torno do tema e que abre caminho e espaço para novas reflexões, inclusive sobre as noções da sexualidade, da perversão e por aí vai. Mas paramos por aqui e seguimos, então, nos próximos vídeos. É isso.